Está começando o programa Papo Veloz. Papo Veloz. Esporte a motor com informação e opinião. Programa Papo Veloz. Papo Veloz. Apresentação: Rodrigo Vilela. Salve a todos os nossos ouvintes, salve a todos os nossos seguidores, sejam todas e todos bem-vindos mais uma vez. Eu sou o Rodrigo Vilela, 21 horas, 1 minuto, dia 24 de fevereiro de 2025. Está começando na Prime News FM, 92,6 FM Baixada Santista, também no radios.com.br. Está começando mais um programa Papo Veloz, porque segunda-feira de noite é sempre hora de live. Que legal! E é muito mais legal quando você participa com a gente, pessoal. Então, a gente pede sempre aquele apoio lá no nosso canal também. Deixem o like nos nossos vídeos, compartilhem nosso conteúdo, inscrevam-se no canal, @PGM Papo Veloz, e ative as notificações. Todo o nosso conteúdo pode ser encontrado no YouTube, no Twitch, nas plataformas digitais, ou então assinando o nosso feed, is.gd/programa Papo Veloz. Sigam também nossas redes sociais, é só procurar a gente por PGM Papo Veloz. Todas elas, o mesmo nick, como manda o figurino da boa organização. Ao meu lado, Eric Von Draxler, para a gente debater mais um fim de semana de esporte a motor. Tivemos boas corridas, tivemos bastante expectativas superadas e muita gente precisando tomar aquele banho de sal grosso. Eric Von Draxler, boa noite para você. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, vocês que acompanham o nosso programa aqui na Prime News FM 92.6 MHz Machado Santista e também nas outras plataformas. Final de semana agitado dentro das pistas e fora das pistas também, tá? Isso a gente vai falar um pouco também. Pelo menos eu vou jogar umas pedradas aqui, né? Eu espero, né? Acho que dá para jogar umas pedradinhas assim, porque... Deixa quieto, né? Vamos começar o programa. Só estamos esperando o aval. Tem coisas que realmente só tacando... Era que tacando pedra me lembra tanta maldade, mas enfim, eu tenho que achar um outro termo para isso. Às vezes a gente faz umas brincadeiras aqui em casa e eu fico imaginando a cena. Aí eu fico pensando, pô, tadinho da pessoa, isso, aquilo. Isso não é normal, tá, pessoal? A live está autorizada aqui. O Drax, a irmã já deixou um boa noite, a mãe já deixou um boa noite. O pessoal já está deixando os primeiros comentários. Lá no nosso vídeo, para você que está ouvindo na rádio, a gente está no YouTube do Papo Veloz também. Como toda segunda-feira, estamos não tão pontuais, mas estamos. Matheus Góes deixou um comentário comparando a gente com Cassinão, mas o som deles não é das badaladas, Matheus Góes. Badalada, no máximo, o Padre Marcelo Rossi. No máximo. Eric Von Draxler. Nossa, meu Deus do céu, que piada bosta. Vamos começar o programa? Piada cretina. Ô, Rodrigo. Gui. Respira. Respira e não pira. Peraí, né? Quando você faz isso, só me tem uma vinheta que entra nesse caso. Essa aqui, ó. Senta que lá vem a história. Assim, uma coisa que eu sempre vou falar aqui, né? Independente do posicionamento das pessoas, porque assim, eu sempre falo isso. Eu e Rodrigo, apesar de a gente nunca se visto pessoalmente, né? A gente já se conhece, já tem mais de uma década, vários anos. Temos nossas discordâncias, né? Temos nossas diferenças, mas assim, eu não fico tentando impor o que eu acho melhor para mim na vida dele e vice-versa. E o que acontece? Quando você tem... E, novamente, estamos falando de diferentes tipos de públicos. Uma coisa é quando você tem um alcance... tipo o nosso caso. Ele tem nosso alcance, agora tá, além da internet, está mais focado na Baixada Santista. Mas quando você tem um alcance nacional, as coisas que você fala, as opiniões que você emite, elas têm responsabilidade. E eu vejo muita gente falando sobre direitos humanos e coisa e tal. Eu vou falar isso
E porque liberdade de expressão. Porque é minha opinião. Se a sua opinião, se a sua liberdade de expressão, ela faz com que uma pessoa deixe de ter o direito de meramente existir, a sua opinião não é mais opinião, a sua opinião já passa a ser crime. Entendeu? E quando a gente vê um narrador que é basicamente, que pelo menos nas últimas 4 temporadas tem sido a voz, 4 temporadas, e vai para a 5ª agora, a voz oficial da Fórmula 1 no Brasil. Emitir certas opiniões que, assim, cada qual com o seu cada qual, se você acha que você não, se você não concorda, é um direito, assim, você não concordar que possa existir, é até um direito seu, mas você achar que não deveria existir, achar esse tipo de coisa, emitir esse tipo de comentários, aí já passa o limite. Então, eu acho que as pessoas têm que começar a ter mais responsabilidade sobre as opiniões, entre 46 aspas, que elas emitem, sabe? Porque, antes de imaginar, somos formadores de opinião. Isso tem um ponto. E temos muita responsabilidade sobre o que a gente fala, né, Eric? Exatamente. Então, a gente não compactua com esse tipo de atitude que a gente vê do narrador oficial da Fórmula 1 no Brasil sobre a deputada lá. Eric, aquela besteira que ele fez não é opinião. É discurso de ódio. Exatamente. Então, opinião é eu gostar de pizza de mussarela, você gostar de pizza de pepperoni. Calabresa sem cebola. Pois é, opinião é eu gostar de batata palha e purê no hot dog e você colocar ketchup na pizza. Opinião é você torcer pro Corinthians e eu pro Flamengo. Eu não sei se é opinião. Não sei se isso é opinião, mas não, enfim. Eu digo assim, é isso. São coisas que não interferem. Eu vou dizer mais, Eric. Quando a opinião deixa de ser apenas uma opinião, ela começa a interferir na integridade física. Foi o que eu falei. Próximo. Foi o que eu falei. Quando a pessoa. É que o limite já foi superado e. Quando a pessoa perde o direito. Quando ameaça o direito da pessoa de existir. Esse é o ponto. Meramente existir. Esse é o problema. Tipo assim, cara, e outra, Rodrigo, a gente tá perdendo tempo aqui, mas a gente precisa falar isso. Por questões que a pessoa não escolheu. Eu não escolhi ser branco, não escolhi ser homem, eu não escolhi nascer no Rio de Janeiro, embora existam questões espirituais que digam isso, mas isso não é o ponto. Eu não escolhi isso. Eu não escolhi ser branco, não escolhi ser hétero, não escolhi nascer no Rio de Janeiro, não escolhi ser autista, né? Rodrigo não tá entendendo? São coisas que a gente não escolhe. Não vamos entrar nesses muito detalhes. Eu quero puxar, Eric, até pra gente começar a live, eu quero puxar pro mais inadmissível disso tudo. Foi postar, apagar e dizer que o perfil é fake, sendo que há anos o Grupo Bandeirantes usa desse mesmo perfil para divulgar o trabalho. Não cola. E já excluiu, excluiu o Twitter. E cancelou o Twitter. Cara, pior. E como que o Twitter não é dele? Se ele foi excluiu, tá de sacanagem, né, seu SM? Você tá de sacanagem com a nossa cara. Não tá escrito trouxa na minha peraí, é porque minha carteira tá lá embaixo, mas eu posso abrir aqui. Eu não sei se vocês vão. Eu não sei se eu posso mostrar isso aqui. Eu queria que você. Por favor, Eric. Não, beleza, eu vou abrir. Não, eu já vou abrir aqui. A vantagem é isso, existe versão digital da minha identidade. Eu posso mostrar? Posso mostrar. Lembramos que não. Peraí, deixa eu falar isso, calma. Toda e qualquer responsabilidade sobre o vazamento dos seus números é problema seu, tá? Não, a parte que eu quero mostrar não aparece não aparece o que eu quero. Eu posso mostrar essa parte aqui. Eu não sei se vocês podem ver aqui. Aqui embaixo, aqui, ó. Aqui. Tá escrito 23 de fevereiro de 2025? Não. Obrigado.
É isso que eu queria saber. Muito obrigado. Aliás, a proposta, minha identidade tem aqui, ó. Não sei se... tem aqui, ó. Não sei se eu consigo ampliar aqui. Tem. Você pode ampliar, obviamente. Não, ele não amplia mais. Eric Von Draxler não reze na live. Eu tô vendo aqui. Queridos, a minha o pessoal da rádio tem, não sabe que você está estampando o seu RG para todo mundo ver como funciona o RG. E tem tipo uma marquinha aqui, entendeu? A marquinha, ouvintes, já que o Eric não sabe se expressar, a marquinha é o símbolo do autismo, tá? Vamos começar, Eric. Vamos começar. Vamos parar de falar. Extrapolamos o limite do sarro. Vamos para o que interessa, que nós estamos falando disso. Bom, se bem que a gente teve que falar do esporte motor, porque o porta-voz da principal categoria de monoposto esporte motor, mais uma vez fez besteira e não teve colhões de assumir o que fez. Aliás, está cheio de gente aqui no Brasil. E um último lembrete: não confundam liberdade de expressão com isenção de responsabilidade. Você é livre para você falar o que você quiser de quem você quiser. Só que você tem que arcar com as consequências das besteiras que você fala. Exatamente. Minha mãe sempre diz: somos livres para plantar o que queremos, mas como consequência a gente vai colher o que plantar. Então, aprendam. Vamos embora, pessoal. Vamos lá. Vamos começar o nosso programa de hoje. Engraçado que eu estou olhando agora aqui, Eric, agora que eu percebi que eu esqueci de fazer a vinheta nova da Indy das 500 milhas. Mas isso vai ficar pronto até maio, com certeza. Vamos embora. Vamos falar de NASCAR. Porque não é igreja, mas os sinos tocaram. Christopher Bell venceu mais uma em Speedway. Ele que declarou depois da corrida que ama Speedways. Eu já ia falar que o sino da igrejinha fez Belém Blém Blão. E só para constar, Rodrigo... Daqui a pouco dá meia-noite, não se preocupe. E só para constar, Rodrigo, eu não entendo como é que Atlanta é super speed e se tem uma mini-meia. Pois é, eu não entendo esse conceito vindo deles de considerar certos circuitos pequenos como super speedway. Será que é a velocidade? Pode ser, porque Atlanta é pé embaixo quase todo o tempo, como a gente vai ver nos melhores momentos, é claro. Eu e Eric Von Draxler vamos acompanhar os melhores momentos da prova, a largada que teve Ryan Blaney e Austin Cindric largando na primeira fila com Joey Logano e Eric, você já tinha falado dele em Daytona. Uhum. Você já tinha falado de Josh Berry. Sim. E, de novo, ele foi um dos grandes destaques. Ele venceu o segmento, inclusive, e vinha muito bem para terminar a corrida. O primeiro segmento foi completamente inútil. Não teve, a maioria se estudou na prova. A vitória no primeiro segmento foi do próprio Berry. Venceu o primeiro segmento, estava largando já em segundo e já tinha tomado a ponta logo de cara, ajudado um pouquinho pelo William Byron. Parênteses, agora que eu vi a zona de largada com a decoração diferente, agora que eu consegui reparar. Mudou na semana passada e agora que eu reparei. Pessoal da rádio, para a televisão, a cor da relargada que aparecia diferente do habitual. Esse ano foi mudado. Ty Dillon acabou se acidentando, não voltou para o box, teve que ser guinchado pelo carro de serviço. Tava já fora era esse, né? Piloto do carro número 10. E o pessoal aproveitou para fazer os seus pitstops na prova. E vamos de novo para a relargada, Eric. Vamos de novo. Outra relargada, volta 28. Nesse momento, volta 28 de 100 do segundo segmento. Lembrando que o primeiro segmento teve 60 voltas, o segundo e o terceiro tiveram 100. Era a volta 89 do total da corrida. Dialogando de novo, largando bem. Quem vinha bem nesse momento era Alex Bowman. E você vê que nem apareceu a bandeirada do primeiro segmento, tá? Aí nesse negócio. Beleza.
foi muito abaixo. Aliás, isso acho que está virando um porém, para quem está assistindo a gente no vídeo, está virando um porém dos melhores momentos. Eles não estão mostrando a bandeirada quando não afeta em nada. Eric Jones, com pouco menos de 100 voltas para completar, acabou tocado, pneu furou, mais um que foi guinchado, foi levado para fora o piloto 43 da Legacy, mais um abandonando a prova na capital da Coca-Cola. Ele foi tocado, tá, pessoal? O Eric Jones não abandonou a prova porque ele quis, não. Ele foi tocado, acabou rodando, quebrou suspensão, estourou o pneu, enfim. Aí a relargada, 108 voltas abertas pelos pilotos, e quem aparece na primeira posição, Todd Gilliland. Parece inacreditável que essa prova foi cheia de surpresas. Não, e outra coisa, né? Você vê a evolução do carro 34, né? Sim, que baita evolução. Não, mas com o Michael McDowell já andava bem também. Sim. A equipe estava dando legal. Relargada de novo, mais uma relargada com pouco menos de 30 voltas para o fim, quando Joey Logano já estava mais uma vez na primeira posição. Tyler Reddick segurando entre os propósitos. Aí Rick Stenhouse Jr. fechou para cima de Chase Elliott, que acabou batendo e levou junto Brad Keselowski, e o piloto da Roush acabou abandonando a prova. Teve um outro piloto que foi acertado também. Eu não consegui descobrir quem é. Mas Brad Keselowski estava fora da prova também. Abandonando com problemas. Era o carro número 01, que era do McLeod. Ele que foi a vítima tocada pelo Chase Elliott. Ficou de passadinho, não teve o que fazer, Eric. Aí não tem como. Aí é... Não, e detalhe, o pessoal no Café Canto também da rádio, você vê toda hora o 2 empurrando o carro 22, o 2 empurrando o Logano, o Cindric empurrando o Logano na relargada. Os dois são na mesma equipe, a propósito. Aliás, eles estavam largando o meio pro lado de dentro, mas o Cindric, nesse momento da prova, Eric, o segundo segmento foi vencido pelo... Ai, meu Deus, esqueci agora. Kyle Larson. Kyle Larson venceu o segundo segmento. E aí, relargada de novo. O Joey Logano dava a impressão de que ia ficar para trás na prova. Ele já estava sem a potência necessária. E aí, depois dos pit stops de troca de segmento, ele foi parar lá para a zona da pasmaceira. Kyle Busch na câmera on-board, 184 voltas completadas, quando, de repente... Daniel Suárez também foi tocado. Ele foi tocado pelo Noah Gragson, e aí ele levou uma penca de gente com ele. Daniel Suárez, mais um que tá fazendo hora extra já, né? Já tá começando a fazer hora extra. Vamos ver se eu consigo ver direitinho aqui. Não dá para ver quem toca no Daniel Suárez, mas ele é tocado. VAR Papo Veloz, parabéns. Ele leva... Oi? Pra quem tá vendo no YouTube... É o VAR Papo Veloz. Eu não consigo... Ah, não foi, ele não foi o Gregson, não, pessoal. O Daniel Soares foi tocado por outro piloto que agora eu não vou descobrir quem é, tá? Vocês me desculpem. Mas ele roda, ele leva o Noah Gregson... Ah, ele foi tocado pelo Ty Gibbs, lembrei. Eu vi o carro 51 do Coldwell, lembrei. O Ty Gibbs toca no Daniel Suárez. Tinha que ser o Ty Gibbs também. Esse a gente já pode dizer, só tá na equipe que é neto do dono. Daniel Suárez, a hora que ele roda, ele levou o Noah Gragson, que rodou... O 4 já foi... o 4 tá rodado ali. Sim, ele rodou. Na imagem tá frisada, para quem tá vendo o vídeo. Ele tá rodado, mas ele volta pra prova. É. Aí o Daniel Suárez bate e leva com ele Cole Custer. O 41. Leva com ele o 51 do Coldwell. E o 44, que é o JJL, quase vai junto. Nessa confusão. Mas ele deu uma porrada na porta do mas ele voltou Suárez também. Com muito não, voltou. Tomou um dano, né? Tomou um dano. Tomou um danozinho ali nessa brincadeira. Teve que levar ali no martelinho de ouro. Volta a 193 a relargada para o William Byron.
o Denny Hamlin foi punido na prova. O patrocínio não deu sorte dessa vez. O outro que tá fazendo era extra já. Vendido para ninguém. Kyle Busch assumiu a primeira posição. Eric, você tá percebendo que eu não falei o Christopher Bell na ponta esse tempo todo? Pois é. Olha quem aparece. Bom, tava o Logano, o William Byron, que andou mais ou menos por ali. Aí, ó, a confusão. Chase Briscoe, Chris Buescher levou o Alex Bowman. 17 tomando uma sarrada, 48 ali empurrando. Já perdeu um pedaço do carro 48, parabéns. Não, tanto o Chris Buescher quanto o Alex Bowman perderam um pedaço do carro nessa. Carson Rossevar de novo aparecendo entre os ponteiros. 49 voltas para o fim, relargada da prova, várias câmeras on-board e Josh Berry de novo na primeira posição, dessa vez sendo ao lado dele o Ryan Blaney. Kyle Busch tomando a segunda colocação e aí ficou um tempinho. Essa configuração, o circuito de Atlanta é muito legal, Eric, porque ele permite, ele não é um mega speedway, mas ele permite várias faixas. Possibilidades. Ryan Blaney tocado por Carson Rossevar, foi ficando. Rodou, já era. Vou falar que o carro foi indo e ele rodou e voltou para a prova, claro, mas lá atrás, como diriam os outros, na zona do agrião. Relargada, faltando 23 voltas para o fim. De novo, Josh Berry na ponta. Só que dessa vez tendo ao lado dele Ross Chastain. Ou seja, encrenca total, né? Uma encrenca total. Você estava falando das faixas. Nas curvas, em teoria, dá para tirar 3 faixas. Na reta, dá para tirar mais uma. Sim. Aí, ó, o que aconteceu? Muita gente que odeia o Kyle Larson está culpando o piloto da Hendrick pelo acidente do Austin Cindric, que leva o William Byron junto com ele. Mas presta atenção no replay, Eric. Como o Kyle Larson dá espaço suficiente para o Austin Cindric enfiar o carro. Olha lá. Espaço tranquilo. Cara, ele rodou sozinho atrás. O Cindric rodou sozinho atrás do E outra coisa, se Larson. não deu o espaço, dá o totó. Você não pode... Não tem. Ó, prorrogação. Abandonar a prova. Não, eu digo assim, se o Larson tivesse mesmo trancado a porta, dá o totó no Larson. Tira ele da prova. E sai na porrada. O Larson tava fazendo a coisa dele. Sim. Prorrogação. Dele. Porque durou a prorrogação e viemos para a prorrogação. Aí quem aparece é Christopher Bell. Caiu Larson, Ross Chastain na primeira fila, Carson Rossevar e Christopher Bell na segunda. Olha Carson Rossevar na segunda fila, parabéns. É que não vai mostrar isso, mas mostra agora, olha lá. O Carson Rossevar tentando abrir espaço de todo jeito, bandeira amarela. Porque lá atrás o Chastain tocou no Berry e o Berry levou junto o Justin Haley. A corrida do Josh Berry acabou daquele jeito. Na bandeira amarela estava na frente o carro de Christopher Bell. Indiscutível vitória. Apareceu quando mais precisava, né, Eric? Nas voltas finais. É o que interessa. Aliás, esses dias não, ontem, né, de ontem depois, de verdade, eu vi muita gente chiando por conta dessa questão da regra da bandeira amarela, né? Principalmente porque acontece. Principalmente prorrogação. Quando a bandeira branca, principalmente caso de prorrogação, que são 2 voltas, quando tem prorrogação, contam mais 2 voltas, que seria deixa eu explicar verde, pessoal, calma aí, respira. Verde, branca prorrogação e quadriculada. Significa o seguinte, pessoal, prorrogação é uma forma da corrida não acabar em bandeira amarela. É uma regra que a NASCAR colocou já faz uns 4 anos para não acabar em bandeira amarela. Eu não sei exatamente o tempo. O que acontece? Independente de quantas voltas faltavam para o fim ou de quantas faltam, se faltar menos do que o fim ou o safety car demorar, teremos 2 voltas. Uma em bandeira verde, outra em bandeira branca. Por isso que o nome oficial da prorrogação, na verdade, é um GWC, que agora é chamado de overtime para facilitar. Que é basicamente verde, branco, quadriculado. Quando a bandeira branca é acionada,
Quer dizer, quando os pilotos entram na última volta, a corrida vai acabar na próxima volta, independente disso. Certo? O que acontece? A NASCAR, o sistema de marcação da NASCAR, para a TV, para negócio, ele só conta na linha de chegada. As posições só são validadas na linha de chegada. Mas, internamente, não existe só a faixa de chegada, assim como na Fórmula 1, que são vários setores ao longo da pista, né? O que acontece? Ele vai... Ele dá pela posição em que a bandeira amarela é acionada. Sim. Quando a bandeira amarela é acionada e aparece ali a luz amarela ali, que eles filmam a luz amarela, que é para mostrar, ó, entrou a luz amarela naquele ponto, o Bell estava liderando. Esse A problema regra funciona aconteceu assim. muito, Eric, sabe? Porque Foi, em Daytona teve acidente e não teve a bandeira amarela. Só que o que acontece é uma diferença. Em Daytona, o acidente foi lá no fim do pelotão. Então não teve problema para quem estava disputando a vitória. Por isso que a corrida seguiu normalmente. Uhum. Agora não. O acidente foi no pelotão da frente. E aí muitos tiveram que frear. Por isso que entrou a bandeira amarela. E ao entrar a bandeira amarela, o replay na transmissão foi muito claro. Na hora que entra a luz amarela, o carro do Bell está muito na frente do Rosevar e do Larson. Sim. De qualquer forma, também fica a belíssima prova do Rosevar. Óbvio. Termina num top 3 pela primeira vez na NASCAR. E principalmente do Josh Berry, Eric. Já acho que com 2 corridas nessa temporada, a gente já pode dizer que o problema da Wood Brothers nos 2 últimos anos se chamava Harrison Burton. Rodrigo, cabe mencionar o seguinte. O Rosevar, ele aparece com 48 pontos. Sim. Ele já aparece com 48 pontos na 15ª posição. Sim. Dependendo de quantos vencerem corridas, ele é um forte candidato a passar para os playoffs. Sim. Eric, eu vou te pedir para você conferir rapidinho, para você abrir o resultado final da prova. Então, enquanto você vai abrindo, você vai pegar essa informação. Que eu queria que você me dissesse quantas voltas o Bell liderou. Porque eu acho que ele só liderou 2 voltas. Deixa eu ver aqui. Lembrando, nunca é demais lembrar, pessoal, se vocês acham maluquice, mas sim, a menor distância percorrida por um vencedor de prova foram 18 não, oficialmente 23 metros, que foi na Bristol Dirt. 23 metros foi a distância de um acidente que deixou Kyle Busch na liderança até a bandeirada. 23 metros, a menor distância. Você falou quantas? 2. 1. Então nem conta a penúltima volta, ele chegou a assumir a liderança, mas não cruzou. Quem cruzou na penúltima volta foi o Kyle Larson. Para você ver, o Bell liderou 1 volta. A última. A que interessa. Mais surpreendente ainda. Exatamente. Mais brilhante. Por isso que o Kyle Larson estava tão decepcionado, mas em momento nenhum ficou acusando ninguém. É aquela responsabilidade sobre as palavras. Ele não acusou ninguém. Ele só disse: tivemos um grande fim de semana, teremos um grande ano. Nossa performance mostrou isso, e realmente o Larson fez uma performance muito boa. E não preciso nem dizer o Bell, né? O Bell tá feliz da vida. Virtualmente classificado para os playoffs, porque se tivermos Rodrigo, mais de 16 pilotos, aí vai para a pontuação, Eric. E outra coisa, por enquanto, o Bell classificado com os playoffs liderando 1 volta na temporada. Ok, teve 2 coisas, mas cabe mencionar isso, tá? É isso. É isso. That's it. Esses dias o pessoal vão perguntar que eu falei de distância. Não, mas... E aquela Indy 500 de 2011? Nós vamos falar sobre ela, mas não. Foi mais de 18 metros, tá? Mas é a menor distância percorrida por um vencedor na história dos monopostos. Então, aguardem. Próxima prova, Eric. Eu tô tentando abrir a página. Sim, a semana que vem. Em Só Austin. não lembro. Isso. Circuito das Américas, Austin, primeiro desafio em misto. Não vai ser o traçado completo dessa vez. Ainda bem.
Vai ter muito mais curvas, porque NASCAR no misto funciona quando a pista tem bastante curva. Não sei por quê, mas vai ser legal do mesmo jeito. Até porque na NASCAR, limite de pista é onde o guarda-reio chega. Apesar de que, assim, apesar de que acontece, no site oficial ainda aparece o traçado antigo, o traçado inteiro. Mas já aparece aqui, 95 voltas. Sim. Comprimento da pista 2,4 milhas, quer dizer. Deve ser o que eles chamam de traçado nacional. Vamos para a próxima, então, gente. Vamos para o próximo assunto do nosso programa de hoje. A gente vai dar um voo lá para as Arábias, porque vamos falar do Endurance. Porque o circuito de Losail recebeu o prólogo oficial do Mundial de Endurance, do FIA WEC, e os grandes destaques foram BMW e Cadillac. Eric, vamos lá. Muita gente, quando a Jota trocou a Porsche pela Cadillac, na verdade não foi nenhuma troca, né? A Cadillac precisava de uma equipe para ter os dois carros e julgou necessário, julgou por bem se associar à Jota, já que a Porsche já tinha a Proton. Então, para ela, não tinha problema. A Porsche já tinha os dois carros oficiais e mais a Proton. O problema estava resolvido. Mas a Cadillac acabou se juntando à Jota e muita gente achou que a Jota ia despencar. Mas a estrutura que a equipe Jota tem hoje, ela é de dar inveja realmente. A Cadillac parece, junto com a BMW, que melhoraram muito em relação ao ano passado e podem vir para a briga. É só um prólogo, mas parece animador, Eric. E outra coisa, Rodrigo. Esse prólogo já mostrou, né? Já mostrou que tipo, primeiro, a Toyota vai ter muito trabalho para manter a hegemonia deles. Muito trabalho, porque já são são 12 montadoras. Acabou essa coisa da Toyota competir sozinha na principal categoria. Rodrigo, vai ser... Tem o seguinte. No primeiro ano que a Leva entrou, a Toyota até ganhou o campeonato. Ano passado já não ganhou. Já ficou na mão da Porsche Penske. Esse ano a briga promete ser muito maior. Primeiro dia de testes teve o Alex Lynn. É ele. Agora eu só me esqueci quem são os trios. Mas enfim, ele é o do carro 12 da Jota. E ele fez o melhor tempo no primeiro dia. Foram 2 sessões na sexta e 2 sessões no sábado. Ele fez o primeiro tempo na geral. Aí o Sebastian Bourdais fez o segundo tempo na geral. Então foi dobradinha da Jota no primeiro dia. E o terceiro melhor tempo foi do Antônio Fuoco, do carro 50 da Ferrari. Na GT3, o melhor tempo ficou com a Codis ASP, com o José Maria Lopes ao volante. E no primeiro dia, os brasileiros não ficaram dentro do top 10. Na soma dos melhores tempos, eles não ficaram com os melhores tempos, top 10 de melhores tempos. Tá com a página aberta do segundo dia, Eric? Porque esse merece um destaque bem especial. Aqui. O segundo dia foi muito bacana, não só porque ele liderou, Eric. O Robin Fries, não? Exatamente. Sim. Robin Fries, ele não fez só o melhor tempo do sábado, das sessões 3 e 4. Ele não fez só o melhor tempo do sábado. Ele baixou o tempo da pole do ano passado, com a BMW, que ano passado penou para apresentar um desempenho aceitável.
foi uma das equipes que mais evoluiu. A BMW vai vir para a briga. Sim. Aguarde que a BMW vem para a briga. Não, assim, Rodrigo, não dá, assim, já chegamos no ponto que a gente vai ver, foi o que eu falei, o domínio da Toyota acabou, e tipo, a gente vê, dá pra tirar a BMW favorita, começa a demonstrar como favorito, não, começa a despontar, assim, vamos lá, calma. A BMW vem, não vou dizer que é favorita, mas tem chance. BMW, a Cadillac tem chance, tem alguma chance. Ferrari tem chance, a Toyota, óbvio, tem chance. Cara, já tem, assim, tem pelo menos. Tudo bem, teste, treino, jogo a jogo, mas tipo, a gente já começa a perceber que tem outros times que a gente tem que começar a ficar de olho. E quando a gente comenta aqui sobre a Toyota, a gente não está dizendo, nós somos hater da Toyota. Quando a gente diz que o domínio da Toyota acabou, a gente não está dizendo que a Toyota vai deixar de vencer, não é isso. A Toyota pode continuar vencedora, mas ela vai ter que penar com carros muito equilibrados também, e a concorrência está muito grande. Você tem uma ideia, Rodrigo? A primeira Toyota, nos tempos combinados, já aparece na 8ª posição, no geral. Isso no segundo dia, né? Não, nos tempos combinados que eu digo assim, já no segundo dia. Isso. Depois do segundo dia. Deixa eu só dia. completar o top 3 Completa aí, Eric, o top 3 do... Não, o top 3 do segundo dia. Do segundo dia, dos APKs. O Robin Fries fez o primeiro tempo, com 38.971. Sebastian Bourdais, da Jota, fez 38.971. Isso mesmo, Sebastian Bourdais fez 1.39.116. E de novo o Bourdais. De novo o Bourdais. E o Kubica fez o terceiro tempo com a F Corse com 39.141. Ou seja, tem picos minúsculos entre um e outro. Na GT3, o primeiro tempo foi da Vista, que é a equipe F Corse com patrocínio da Vista. Uhum. E no volante o Simon Mann fez o melhor tempo. Aí sim tivemos no top 10 o Augusto Farfus, que fechou na 10ª posição do geral. As Iron Dummies também estão começando trabalho novo, não apareceram bem nesse início, mas muita gente está testando para a corrida, que é na semana que vem. Sim. E aí, Eric, a gente já tem definidos também o balanço de performance dos pilotos, o BOP. O famoso BOP, o polêmico BOP, que além de medidas também tem potência. Os carros foram medidos antes e depois de atingirem 250 km por hora. E a Toyota vai com o carro mais pesado. Eu só não me lembro qual o peso do carro. Deixa eu ver se eu acho. Como se não bastasse, a Toyota começa com o carro mais pesado. Ou seja... Aqui, achei, Eric. Deixa eu passar a informação completa para o pessoal. Uhum. Porque eu achei. A Toyota vai com 1.065 quilos. O seu carro vai pesar 1.065 quilos. Em compensação, eles terão 503 kW de energia até 250 km por hora. Depois disso, eles vão ganhar 3,4% de potência. Certo? Lembrando que isso... eles fazem todas essas medidas baseado também no que eles apresentaram dentro do que eles apresentaram dentro do prólogo. Aí vem a Porsche. A Porsche vai ter 1 kg a menos do que a Toyota, 1.064 quilos, e vai ficar com 508 kW de acréscimo até 250 km por hora, e depois disso, apenas 0,8 após o limite. Aí depois na sequência, eu não vou falar uma por uma, tá, pessoal? O negócio é o seguinte. Aí vem a Alpine também bem pesada, mas também com 508 kW de potência, só que aí vai ter uma perda
de 3% de potência a partir dos 250 km por hora. Então é a primeira que vai ter perda. Aí vem a Aston Martin com 1.042 quilos, 1 quilo a menos que a Alpine, 508 também. Quer dizer, a Aston Martin é 504 kW e depois disso aumento de apenas 0,4%. BMW, 1.037 quilos, 505 Assim como watts. Oi? a Ferrari também com esse peso. Também com esse peso. E Só mas que a com BMW menos vai- potência. BMW com 505, Ferrari com 501. 501, exatamente. Por fim, Peugeot e Cadillac, que ambas são os carros mais leves, a Peugeot com 1.031 quilos e a Cadillac com 1.030. Não, É, a Peugeot... Não. A montadora francesa vai para abertura com 1 quilo a mais que a rival. A Peugeot com 1.031. Ah, não, tá certo, 1 quilo a mais. e Tá, a tá, tá. Cadillac com 1.030. Sim, eu li errado, desculpa, eu interpretei errado. Tudo isso quando a categoria voltar no dia 28, sexta-feira, com largada antecipada por causa do Ramadã. Então a prova é na sexta-feira, pessoal. A gente ainda vai passar a agenda, vamos passar muita coisa nas próximas lives para você ficar de olho. Provavelmente na sexta que vem a gente já vai falar do Mundial de Endurance. Eric, Se tiver live, sexta-feira, né? não sei, tá, provavelmente, de algum jeito a gente põe no ar de alguma coisa. Só Vamos ver. grava um videozinho, qualquer coisa. A gente não pode deixar o pessoal na mão. Vamos nessa? Para a próxima? Vamos lá, próximo. Vamos girar o esporte motor agora, que tem coisa para a gente falar em sexta marcha. O resumo do esporte a motor em sexta marcha. Sexta marcha, vamos começar Já começa Primeiro, com pedrada, né? de MotoGP. MotoGP. Porque O que acontece? a Zira tá dose. Pois é. Eu conheço alguém que vai ter que nadar numa piscina olímpica de sal grosso. Vai ser mais um que vai começar a falar porque eu botei número 1 na moto da azar. Jorge Martin, para quem tá boiando, sofreu um acidente durante os testes agora. Foi em Sepang que sofreu um acidente, não lembro agora. Sofreu um acidente, teve uma fratura no pulso. Chegou a ser... No pulso, braço, não lembro agora. Chegou a ser operado, foi avaliado e tal, e pelo visto a recuperação ainda não está... o processo de recuperação ainda não está concluído, então ele não apresenta condições para disputar o Grande Prêmio da Tailândia, que vai acontecer... Que dia, Rodrigo? Já esqueci. Nesse fim de semana, só. No próximo, agora, nesse próximo final de semana. Ou seja, é Já uma começa corrida desfalcado o número 1. é uma corrida a menos que o Martin vai ter para poder defender o título dele. A Aprilia já anunciou que quem vai pegar a moto dele vai ser o Lorenzo Savadori, Sim, que é o piloto reserva oficial. que é o terceiro piloto da Aprilia. montadora. Mas é isso, né? A Uruca, né? Sim, a Uruca já começou. Eric, Vamos lá. vai abrindo os resultados da categoria de turismo aí que eu te mandei, Sim. porque eu vou falar agora, vou continuar em duas rodas. Motociclismo. Para falar do Mundial de Superbike, que teve a sua abertura de campeonato, como é de praxe, na Austrália, em Phillip Island. Aliás, fica aqui o repúdio, claro, campeonato mundial. A única prova fora da Europa é a prova de Phillip Island. Sensacional, só para poder chamar de mundial. Ah, meu Deus, a Dorna tem umas presepadas. Eu não julgo porque a Fórmula 1 fez isso nos anos 50. Para dizer que o campeonato era mundial, eles englobaram as 500 milhas de Indianápolis. Mas nos anos 50, né? Não em 2025. Pois é. Depois daquilo, a Fórmula 1 nunca mais fez isso. O Superbike não, eles estão indo e estão voltando com a ideia. Vamos lá.
Vamos pegar os resultados, porque, para variar, acho que eu peguei o link errado. Não faz mal, eu vou pegar assim mesmo. Pego de outro lugarzinho que vai me ajudar muito. Vamos lá. Primeira corrida. Nicolo Bulega venceu com Toprak Razgatlioglu na segunda posição e Álvaro Bautista em terceiro. Aí na Superpole, corrida de Superpole, que dá pontos também, tá, pessoal? Eu não falo só de charme, não. Nicolo Bulega venceu, André Iannone foi o segundo, Danilo Petrucci o terceiro. E na corrida 2, Nicolo Bulega venceu, Álvaro Bautista foi o segundo, André Iannone o terceiro. Classificação do campeonato, Bulega já dispara com 62 pontos, Bautista 36, Iannone 35, Petrucci 31, Scott Redding 30. Ducati. Né? Só para você ter ideia. Próxima prova é em Portimão, nos dias 29 e 30 de março. Também teve etapa da Super Sport nesse fim de semana. A próxima também vai ser em Portimão, já para deixar adiantado. Primeira corrida, vitória de Stefano Manzi. Segunda posição para Tom Bufiamos. Em terceiro, Marcel Schrotter. Segunda prova, vitória de Tom Bufiamos. Stefano Manzi foi o segundo. Bob Snyder, o terceiro. Classificação do campeonato. Bufiamos e Manzi empatados com 45 pontos. Ben Snyder com 29. Oli Bayliss com 18. Jeremy Alcoba e Lucas Marias com 17 pontos. Então, mais uma vez reforçado, próxima prova em Portimão, dias 29 e 30 de março, junto com a Super Sport 300 e junto com a Super Sport 300. É isso aí. Eric, tá com o link aberto? Tô. Peraí, então, vou colocar a vinheta de turismo. Turismo. Tivemos, Rodrigo, a abertura da temporada 25 da Supercars, que é basicamente a principal categoria de turismo da Terra de cabeça para baixo, né? Que é basicamente onde Papai do Céu desovou as criaturas que ele criou num estado de embriaguez absurdo, tipo um pato que tem rabo de castor que bota ovo em mamífero. Também conhecido como Austrália, né? Vamos lá, nós tivemos 3 corridas, as 3 corridas vencidas por Ken Waters, da Monster, da Monster Castrol Racing. Então vamos lá. Primeiro pódio, completado por Chaz Mostert e Thomas Handel. Segundo pódio, completado por Brock Finney e Will Brown. E o terceiro pódio, completado por Will Brown e Chaz Mostert. A classificação do campeonato já está com Ken Waters com 315 pontos e 3 vitórias, obviamente. Will Brown em segundo com 255, Chaz Mostert 250, Brock Finney 216 e Matthew Payne com 212 pontos. A próxima etapa é a Taupo Super 440, que é onde? Na Nova Zelândia. Na Nova Zelândia. Circuito de Taupo. Pode acreditar quando vai acontecer na Nova Zelândia. Que é maravilhoso. Já diria Jaca Palladium. E acho que a Ford não começa tão bem um campeonato. Eu não sei nem se eu já me lembrava como gente, mas não começa tão cedo. Pra gente encerrar, vamos pros variados, né? Só para constar, 10 a 13 de abril, esqueci a data, né? Ah, faz parte. Vamos para a próxima, né, pessoal? Vamos agora falar da E1 Race, a E1 Series, a corrida de barcos que teve a etapa de Doha. E pela primeira vez a equipe do Rafael Nadal venceu, com a Chris Lazarraga e o Tom Schiap. Eles venceram a prova, foram os que mais pontuaram, fizeram 42 pontos só nessa etapa. Uhum. A Aoki Racing Team, com a Machael Alobaidan e o Dani Kloss, ficaram na segunda posição, e a Team Drogba, com a Oban Duncan e o Youssef Al-Abdulrazak, na terceira colocação. O barco brasileiro acabou em último. Time Hansen e Marit Stromoy ficaram na última posição. Classificação do campeonato, nós temos
a Lazar e o Chiappe, né, o Team Rafael Nadal, na primeira posição com 72 pontos. Na segunda posição, o time do AOC, com a Lobaidan e o Kloss, com 69 pontos. Terceira posição da Westbrook Racing, com Sarah Price e Lucas Odones, com 38 pontos. A próxima etapa... O time brasileiro aparece na última... O time brasileiro na última posição, em nono, com 16 pontos. Não, de pontuação... Perdão. 16. Troquei, exatamente, 16 pontos. A Strommel e o Hansen com 16 pontos na última posição. Próxima prova não tem data ainda, pessoal. Ainda está em TBA, tanto a localização, quanto a data. Mas a gente avisa, né, Eric? Sim. Com certeza. Tem mais alguma para passar? Tem semana que vem. Não, Rodrigo, até assim, acho que cabe mencionar nisso esse capítulo, porque já é um modo geral, porque ela envolve Rally, ela envolve Fórmula 1, ela envolve uma pá de gente, então acho que não precisa de vinheta. O que acontece? Eric, deixa eu passar rapidinho sobre o Martin. Não, só um instantinho sobre o Martin. Não é que ele não recuperou a tempo, não recuperou direito. Ele teve uma nova lesão na mão. Então é outra lesão, mas enfim. Pra quem não viu a live de quarta-feira, foi quarta-feira, Rodrigo? Acho que foi quarta-feira. A live de quarta-feira, pra quem não viu aqui pra quem não viu no YouTube, este autista que vos fala sentou o sarrafo na punição que um piloto do Rally sofreu porque ele simplesmente falou palavras de baixo calão num evento do Mundial de Rally. Agora, os pilotos do Mundial de Rally já se juntaram à organização, à Associação dos Pilotos de Rally. Já começou a botar suas asinhas de fora, né? Repudiando o ocorrido, e isso já está englobando outras categorias, incluindo, obviamente, né, a Fórmula 1, né? Ou seja, muito bom isso. A gente volta porque eu falei lá no começo, né? O pessoal quer impor... Novamente, se você é uma pessoa que você não gosta de palavrão, ok, você não fale palavrão. Só que, como eu falei, em dados momentos, principalmente em rally, que é um troço estressante para burro, você imagina... assim, eu falo que assim, rally é a categoria que a gente fala. Assim, a pessoa que que embarca num troço desse, ela não bate bem da cabeça. Para ficar dias, semanas competindo com um carro em condições extremas, é extremamente degradante, não só fisicamente, como mentalmente também. Cara, quando a pessoa... Eu vou repetir o que eu falei lá no negócio aqui, pessoal da rádio também. Se a pessoa não fala palavrão, ela pensa palavrão. Se você chegar e dar com o dedinho do pé na quina da mesa, você não fala, ora bolas, catapimbas, que inconveniente esta mesa. Não, tu vai soltar. Vai soltar, filho de 15 funcionários da Casa de Libra, com um L no meio que é pra dar ênfase, entendeu? Então assim, gente, tá ridículo já esse negócio. Ou seja, o cara vai acabar voltando atrás. Eu acho que ele vai acabar voltando atrás, cara. Mais pra frente. O que eu mais impressionante é que os palavrões sempre ficam com pi no início. Não tem problema. Não tem isso. Até do pi ele tá enchendo o saco. Ele deve ter sido reprovado em matemática, não é possível. Deixa eu pôr uma vinheta aqui que tem um negócio muito legal pra falar. Sim. Fórmula Indy. Sabe quem resolveu abrir a boca essa semana, Eric? Santino Ferrucci, piloto da AJ Foyt nessa temporada. Recordou que não sente saudade nenhuma da Fórmula 2 e diz que a FIA é muito controladora sobre os pilotos. Você tá feliz da vida, né? Você jura? Com certeza. Que é um pouquinho de
Agora ele só tem que se controlar para poder evoluir mais ainda na Indy, né? Não pode ser conhecido sempre como o cara que bate em todas. Vamos para a última? Vamos para a última. Eu não vou nem... Não, essa merece de novo. Peraí. Deixa eu colocar aqui. Senta que lá vem a história. Sim. Sabe por quê, Eric? A Corte de Londres marcou a primeira das várias audiências da ação do Felipe Massa visando o título de 2008 para outubro. Já está marcado a primeira das ações, que vai ser entre os dias 28 e 31 de outubro de 2025. Lembrando que o Massa ele quer a indenização, que é a grana que, vamos dizer, ele deixou de ganhar como campeão naquela época, e o reconhecimento, que seria dividir o título com o Lewis Hamilton. Ele quer deixa eu... primeiras audiências, ok. Contra a Fórmula 1, contra a FIA e contra a Bernie Eccleston. Para ser reconhecido como campeão de 2008, junto com o Lewis Hamilton. O piloto brasileiro que busca mais ou menos uma indenização de 435 milhões de reais, por entender que a FIA manipulou o resultado do GP de Singapura. A gente sabe que não foi a FIA, foi a Renault, mas que Bernie Eccleston resolveu falar. Bernie Eccleston resolveu abrir a boca para depreciar o Hamilton, como o Bernie Eccleston sempre faz. Então ele só falou que a FIA sabia do que tinha acontecido em Singapura, mas não fez nada para não mexer no campeonato. Ele só falou para baixar a imagem do Hamilton. Mais uma tentativa do Bernie Eccleston de diminuir o Lewis Hamilton. A gente sabe o porquê disso, né, Bernie Eccleston? A gente não precisa contar, pessoal. E essas ações vão começar a partir de outubro. O Massa, que foi praticamente virou uma persona não grata na Fórmula 1. E isso vai longe ainda, Eric. Olha, isso vai muito longe. Cara, eu não sei não, cara. Eu não tenho mais o que falar sobre isso. Vou ser bem honesto com vocês. O ranço já bateu. Porque tem muita coisa. Mas a gente sabe que é o principal culpado, né, Eric? Bernie Eccleston. Cara, pois é. O Carlos Fonseca, ele já tinha aparecido há algum tempo aqui, mas é só agora que eu vou pôr o comentário dele. Mandou uma boa noite tanto pra gente quanto pra Prime. Diz se o programa vai ter a tradição de folgar na segunda de carnaval. Eu posso pensar, Eric, com os desfiles, com o Carlos, com os desfiles começando tão tarde, eu acho que não tem necessidade, porque a gente acaba cedo agora. Quando a gente se arrastava por longas 2 horas, realmente. E quando eu tinha que fazer a cobertura da Rádio Show do Esporte via Dedôncios no Twitter. Como não tem nada disso, dá pra ter live na segunda-feira. Mas sexta-feira eu não sei não, tá? Ainda tô pensando alguma coisa pra gente colocar, fazer aqui. Eric, até semana que vem. Até semana que vem e chega por hoje. O cansaço bateu e continue acompanhando aqui o nosso programa nas plataformas e também na Prime News FM 92.6 MHz na Baixada Santista. É isso aí, pessoal. Você da rádio, a gente vai encerrando por aqui. Vamos ter mais uma palhinha no YouTube, então acompanha a gente lá pelo YouTube. Grande abraço a todos vocês e ou até sexta ou até segunda, pessoal. Tchau! É hora de ir embora. O programa Papo Veloz volta na próxima semana. Inscreva-se em nosso canal e siga nossas redes sociais. @PGM Papo Veloz.